Olá, meu nome é Adriana Maitelli, sou arquiteta e urbanista e hoje mais um episódio do Saúde em Planta. Hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre o segmento imobiliário. E para isso, chamei o Gustavo Campos, amigo e uma excelente referência nesse segmento, né, Gustavo? Vamos conversar um pouquinho para eu também aprender sobre isso. Não só você como arquitetura, mas você vai me ensinar também um pouquinho mais disso daí, Vamos sim, Adriana. Hoje né? vai ser um papo bem agradável, né? Me chamo Gustavo Campos, sou corretor de imóveis já há mais de 13 anos, né? E vamos falar um pouco do dia a dia de como que é o mercado. Vamos lá. Como que aconteceu? Porque você é administrador. Sou E administrador. agora tem essa novidade que está fazendo MBA, né? Eu tô fazendo MBA agora de incorporação, né? Estudo de viabilidade, novos mercados, Muito bom. né? E projetando mais um futuro aí. É isso aí. E me conta como que aconteceu esse segmento de campo imobiliário na tua vida? Porque administradora teria, teoricamente, ficar dentro de empresa, administrando empresa ou não? Na verdade, assim, eu comecei a minha carreira na parte concessionária, na parte de vendas, me apaixonei por vendas, né? E aí eu comecei a querer empreender. Fui empresário, tive uma empresa de tecnologia, de guarda-documento, e eu também vendia telefonia, né. E aí, com o tempo, a paixão por venda falou mais alto. Deixei tudo, saí disso e me tornei corretor. E isso já tem quanto tempo? Tem uns 13 anos para mais aí, Nossa, é tempo. bastante. Dedicação, né? É, É, porque eu sei que para você, quem gosta de vender, e a gente também, assim, você é que nem eu, a gente quase não gosta de falar, né? gosta, né. Não gosta de falar. E vendedor eu falo para todo mundo, vendedor ele tem que ter Tem, relacionamento, tem que estar falando, conversando, tem, ligando, tem. e é Mas assim mesmo. você é uma pessoa, assim, né, no nosso convívio, né, eu vejo que você tem esse... Porque para você fazer venda, você tem que ser desprendido, você tem que ser... Não pode ser uma pessoa tímida, né, tem que ser uma pessoa que tem bom relacionamento, uma pessoa agradável. Sim, eu acho que sim. Então porque tem que ter perfil. Eu acho que tudo para quando a gente vai fluir a profissão, se você não tiver perfil, é tudo um pouquinho Mais difícil. não, é tudo Eu um acho que tem que ser pouquinho uma mais coisa mais natural, o complicado. processo tem que ser natural, É, a conversa tem que ser mais sim, natural, senão fica uma coisa muito robotizada. A pessoa vem com o texto pronto, vai falando e o cara fala: "Mas o que é. esse cara tá falando? Nem tô querendo isso daí", né, entende? Então assim, no mercado de vendas você ouvir também o outro lado, ver o que ele tá procurando, até pra gente poder oferecer a melhor solução possível, né. E você teve que fazer algum curso para ou é algum ramo, é algum leque da administração, o Não, segmento, o curso de corretor a gente tem que é. fazer um curso técnico, né, o chamado TTI, Uhum. técnico em transações imobiliárias, né, um curso bem breve, assim, mas a maior parte mesmo é de aprendendo no mercado. São outras técnicas, outras habilidades, e a gente vai fazendo por fora, né. E normalmente, assim, as pessoas às vezes que chegam pra você, elas já sabem o que querem, porque assim, eu falo por mim, porque assim, quando você vai ver um apartamento, eu quero um apartamento. Sim. Mas eu sou uma pessoa mais ou menos decidida, né? Eu quero um apartamento assim, 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 já tem. Mas eu sei que tem pessoas que, porque eu lido também, né? Com projeto e dentro da arquitetura tem clientes que vêm com tudo pronto. Olha, eu quero uma estatueta, sei lá do que, no meio da minha sala. Eu quero, então já vem delineado tudo na cabeça. Como que é no segmento da imobiliário? A pessoa já vem querendo, ou assim, aceitam a opinião de vocês, para o que eles querem. Por exemplo, eu tenho uma família, eu tenho 3 filhos, é que vocês que tomam a frente de dar essa decisão, opinião. Como que é a maioria das vezes? Na verdade, assim, ele já vem com um sonho, né, a gente fala. Eles: "Ah, eu quero 4 quartos, quero um apartamento grande, quero nessa faixa de preço, nessa localização". E com o que o mercado oferece pra gente, a gente vai alinhando as expectativas, né, questão de preço, viabilidade, forma de pagamento, questão de tamanho, enfim, a gente procura muitas vezes ele vem já no imóvel que a gente está ofertando, que a gente Uhum. anuncia, divulga em portal, site, rede social, ele já vem com uma noção do que ele quer. E a gente só precisa realmente alinhar o que ele está procurando com o que tem disponível no mercado. E as pessoas, elas vêm mais para aluguel ou para compra? O que Depende muito do perfil da pessoa. da pessoa? É. Assim, tem muita gente que gosta de ter o imóvel próprio,
né? E tem gente que já É. prefere imóvel próprio com muito mais segurança, por conta de valorização, né? Não é só ter um bem, mas é alguma coisa pensando na frente. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou comprar imóvel, porque hoje o juros está isso, o juros está aquilo. Sempre a mesma conversa, né? Muda governo, vem governo, é sempre o juro está caro, o imóvel É, está caro e não quero, né? Mas assim, o imóvel eles têm que entender que o financiamento uma hora acaba, né? O aluguel você sempre vai ter aquele valor para pagar, sim, né? E ele vai aumentando. O financiamento é o contrário, você vai pagando, ele vai diminuindo. O é, vai aluguel ele vai amortizando. aumentando, vai valorizando e você fica sempre naquele ping-pong, né? Você vai para cada imóvel. Mas isso indifere se é para residência ou, por exemplo, sala comercial? Então, Essa escolha de aluguel ou não? o imóvel comercial ele já tem uma outra pegada, né? Por exemplo, se vai ser uma empresa, uma clínica, alguma Uhum. coisa, eles já querem muito mais um aluguel, porque é um imóvel que já tem um valor muito mais agregado, muito melhor posicionado, né? E também não vai atrapalhar no fluxo de caixa. Hum. Imagina que ele vai pagar lá 10.000 no valor do imóvel, o valor para comprar seria 1,5 milhão. É. Então esse valor ele vai estar adequando o imóvel, ele vai estar mexendo É que com grande parte das vezes tem que fazer, né, quando vem de aluguel, né. É Por que a exemplo, se maioria é muito mais adequação, né. "Ah, eu preciso reformar o ambiente", mas assim, quando ele fala que ele precisa fazer uma adequação, mexer, que vai valorizar o imóvel, geralmente é uma pintura da cor do empreendimento dele, da é, cor do negócio dele, uma cortina de vidro, uma divisória, enfim, tem coisas que às vezes nem impacta tanto na valorização do imóvel, que para o inquilino ele acha que está valorizando o patrimônio. mas e quando, por exemplo, vamos supor que você vai alugar uma casa, uma casa de para fazer uma, vamos lá, uma clínica, né, falando de clínicas já, eh, tem que ter muitas adequações, né. Você acha que mesmo assim vale a pena você alugar, fazer aquelas modificações e depois entrar em acordo, às vezes, com o Com proprietário? certeza. Porque imagina, se você já pega o imóvel pronto, ele já não vai estar naquele preço. Ele vai estar num valor de aluguel muito mais alto, É, entende? Então, assim, ele fala: "Opa, vou me adequar aqui, eu vou ficar 10 anos num ponto", ele já vai mexer, na fachada, vai mexer na acessibilidade, vai mexer na questão do tamanho das salas. E quando ele pega um ponto já maior, ele já pega num preço geralmente quase o dobro do preço, né. Então ele fala assim: "Opa, minha viabilidade econômica já não é tão boa mensalmente do que se eu gastar e tiver um dinheiro aqui, eu já tô livre dessa despesa". então é mais vantajoso fazer o aluguel nesses casos, é. O aluguel, quando ele tá bruto, ele é mais vantajoso, porque ele tá adequando para você. E por Sim. mais que você esteja um imóvel pronto, até na moradia, na residência, você quer deixar ali com sua cara, com o seu aspecto, Ah, com certeza. né. Até porque muitas vezes se você for fazer alguma coisa, o que está acontecendo muito em Cuiabá, né, e você sabe muito melhor que eu, várias casas de alguns bairros transformando totalmente parte comercial. Então assim, e é lógico, a gente sabe, né, que arquitetonicamente falando, você é um outro tipo de uso daquela edificação, né, a casa foi projetada, então tem a cozinha, então vira uma copa para funcionário, a sala de estar vira uma Recepção. recepção que você amplia, e tem quantas e quantas casas, né. Então, e eu vejo muitas pessoas que às vezes preferem fazer um aluguel, muitas vezes, de uma casa e mudar, tal, do que às vezes você fazer pegar um aluguel de uma sala num prédio. Aí tem diferenças, né, dependendo muito da demanda. Sala em prédio é muito mais que você não tem visibilidade, você não tem uma fachada, você tem que ter É, uma coisa mais administrativa, aí você vê muito mais para escritório de advocacia, mas é mais eh barato também, não é? Você alugar em prédio, justamente por isso, porque você não tem que ter a fachada, você não, ou não? De certa forma, sim. Você tem que Eh, mexer menos, né? Ou nem não? isso, não é só isso, é porque a questão do prédio comercial, você já tem uma portaria, você já tem um É, condomínio que você é dividido, ratificado. Se você tiver um imóvel numa rua, você ainda tem que pagar segurança, você ainda tem que pagar a câmera, você ainda tem que pagar a manutenção de sistema, de um monte de coisa, né. E muitas vezes, às vezes, você tem que ter um portão, tem que ter ou uma grade que toda hora que você sair do imóvel você tem que trancar, você tem que botar a grade no lugar.
E aí ele acaba te tornando muito mais custoso do que você ter uma praticidade do que é Que é do a sala prédio. em É, prédio. isso é verdade. E a gente vê também assim, por exemplo, no campo residencial, hoje mudou totalmente, né? A procura não mudou? Mudou, mudou. Mudou. Eu vejo assim, né, antigamente você procurava o quê? Alguns bairros daqui, você queria uma casa grande e tal. Hoje em dia, quase todo mundo tem condomínio fechado. É, hoje a parte da segurança ela Ela ficou ficou muito, ela, né, tem uma é um fator força. bem decisivo, assim, porque imagina o seguinte, para um pai de família, ele gosta de dar proteção para a família. Sim. Então imagine que ele viaja bastante, imagina que ele vai trabalhar, muito tempo fora e volta só à noite para casa, ou ele passa viajando e não está nem na cidade. Então ele quer deixar o melhor conforto e melhor segurança para a família, né, para a esposa, para os filhos. Até é interessante a questão do condomínio hoje, porque o condomínio hoje virou antigamente os nossos bairros, É, que a gente saía na rua, chamava todo mundo de tio, de tia, e hoje você tem isso no condomínio fechado. Então eu acho que também traz essa. arremete, né, aquela nossa história, que a gente viveu isso, né? A gente vive aí muitas vezes os pais estão querendo dar essa chance para os filhos, né, viverem o que a gente viveu no passado. Exatamente. Eu lembro assim, eu morava no Boa Esperança. É, E, nossa, meu pai, assim, ele não sabia onde estava eu e meus irmãos. Ele chamava, dava um assovio, a gente aparecia e não acontecia nada, assim, sabe? é. Era uma segurança de saber que você estava ali na rua, e é exatamente isso que você está falando. Ou não, né, a gente atravessava a cidade, né, não tinha Não, esse mas perigo todo, não né. tinha esse perigo É, todo. Hoje em dia, imagina, pegava a bicicleta e ia embora. depois, durante um tempo, eu morei no Jardim Itália, quando meu filho era mais novo. Gente, ele não saía na rua. Não deixava, né? Mãe, né? Não deixava. E eu acho que não tinha condições mesmo. Ele é de 2004, imagina, né? Mais Não, ou menos. não é a mesma Não era a mesma mesma. época, né. Então, e eu vejo. E eu saí. Hoje eu estou num apartamento e exatamente por isso que você está falando, por conta de segurança. Porque daí eu me vi só eu e ele dentro de casa com um monte de câmera, menino do céu, era um estresse, porque assim, eu Você tinha fica medo, preso, né, você tá dentro ficava com da jaula, né. eu morava numa casa maravilhosa, minha casa era linda, assim, sabe, eu adorava a casa, mas eu tive que desfazer por conta da segurança. E hoje eu vejo que as pessoas levam muito isso em conta, tanto na parte comercial e quanto na parte de residência, né, que vai para o condomínio. Na parte comercial eu vejo que muitas vezes as pessoas, vê uma casa legal, tudo, começam a olhar o entorno para ver, Sim. o que que tem perto, o que que não tem, como que vai fazer, o que que vai precisar. Aí eu acho que começa exatamente aqui, tem que ter monitoramento, tem que ter segurança, tem que ter isso, O tem que ter estacionamento tem aquilo. que ser na frente para não andar muito, para não ter que. Exatamente. Uma das coisas principais quando eu vejo, quando, as pessoas vão às vezes me consultar, né? Ah, porque eu quero alugar em tal lugar. Mas assim, e o estacionamento, você não acha que é muito pouco? E às vezes tem 2 vagas na frente. Então, assim, às vezes é complicado você, né? Eu acho que também para você ofertar alguma coisa É onde você. bastante, é bastante. Como que você vai ofertar um empreendimento, uma edificação, para se tornar um empreendimento onde o estacionamento é limitante, né? Só tem poucas vagas. Porque fica mais difícil de você descer no lugar. Eu já deixei de descer em alguns lugares por conta de estacionamento. Isso é fato, não é? Uhum. As pessoas acabam levando isso em conta. E pesa muito, né, Pesa, né? pesa. Eu falo que o consumidor ele gosta de chegar já na frente do vamos falar da clínica ela quer já sair do carro e tá direto na porta, né, já Uhum. abrindo direto para recepção, já ser atendida. Ao contrário de você chegar numa rua, né, mesmo que seja em bairro pouco movimentado, você ainda tem que passar por mais 5, 6 casas, né, no calor de Cuiabá ainda, né, isso limita demais, né. E o estacionamento ele é muito mais prático. Por exemplo, por que shopping hoje ele tem muita demanda? Por mais que seja Ah, mas é longe, mais é confortável. porque tem um conforto junto. Você sabe que o seu carro vai estar lá, sabe que vai ter protegido e que se a hora que você chegar vai ter vaga, entende? Então as pessoas já preferem também alugar as salas em shopping justamente para ter esse conforto para os seus clientes. Hoje em dia tem poucas lojas na rua, se você for ver mesmo, né, tem, não tô falando que não tem, mas a opção é muito por shopping, né, Muito shopping. muito por shopping. Por mais que seja um pouco, você tem que pagar um aluguel um pouco mais robusto, mas eu acho
que na rua se tornou um pouco mais perigoso, você não acha? Eu não vejo que tornou um pouco mais perigoso, eu vejo que o shopping ele trouxe algumas vantagens. Por exemplo, se eu quiser comprar uma roupa, por mais que naquela loja que eu vou especificamente, numa loja de roupa masculina, eu sei que lá vai ter algumas outras em volta. Eu acho que os bairros eles têm essa condição de se desenvolver, Uhum, né, por mais que se torne tenha bairros e localizações mais seguras, eu acho que depende muito do próprio empresário. Acreditar também no negócio. Por exemplo, vamos falar muito do Jardim das Américas. O Jardim das Américas é um dos bairros que você acabou de mencionar que ele tá virando comercial. sim. Era residencial inteiro, né, e as pessoas Jardim estão Cuiabá também, Cuiabá né. Cuiabá é interessante que ele é só mais para saúde, né, tá Não, diversificando agora. formou um polo ali de área da É, saúde, clínicas em cima de valorizadíssimo ali. super. O Jardim das Américas, assim, ele tem as casas padrões de 15 metros de frente, então você não consegue fazer muitas vagas. Então, as pessoas hoje estão quebrando as paredes, os muros e recuando à frente justamente para ter vaga. Ele vai ter 4 vagas. Então, se imagina 4 vagas em vários estabelecimentos. Isso começa a desenvolver muito a região, Sim. né? Porque você começa a trazer muito mais fluxo de gente, muito mais segurança, visibilidade. E aí você fala: opa, aqui tem uma região que eu posso ir, por mais que não seja a loja do lado, você tem uma outra loja perto. Não, e esses dias, você sabe que eu quase desde que eu mudei pra daqueles lados, meu pai mora pra lá, mas a gente fica muito aqui, né, para lado do centro. Aí esses dias eu fui pra lá e eu passei naquela rua principal. Eu fui no Big Lar de lá e eu passei naquela rua principal. Eu saí lá na Avenida das Torres? Não, Estrada do Moinho. Moinho, Estrada do Moinho. Estrada Moinho. E eu passei naquela rua, gente, eu tinha um monte de amigo da minha época que moravam ali. É tudo comércio. Tudo, Tá tudo comércio, Gustavo. Eu tudo. fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, como muda. E na verdade, assim, você vai ver historicamente, né? eh, a gente vive uma constante mudança, tanto das necessidades das pessoas, por exemplo, se você vê o que, que era as pessoas queriam uma casa antigamente, como eram feitas e são feitas as casas, é totalmente diferente. Antigamente, as pessoas queriam uma casa que tinha uma varanda ao redor toda, Uhum. porque para lazer, para piscina, para não sei o que. Hoje em dia as casas são um pouquinho mais enxutas, todas integradas com piscina, continuam tendo piscina, mas aquela varanda não tem mais, até porque aqui é muito calor, isso daí veio de uma coisa histórica, né, e cultural que não era daqui e foi inserida, mas nós temos uma região muito quente para Sim. fazer isso. E você vê na parte comercial a mesma coisa, né, as clínicas elas tendo um pouquinho mais de é diferente. Antes assim, abria uma clínica, alguma coisa, pegava uma casa e eles ajustavam mais ou menos. Hoje não, eles veem que tem que ter uma recepção boa, os consultórios Transforma, bons, né. A o casa já não é fluxo mais bom. residencial, já Não é. já Antes descaracteriza ela inteira. eles descaracterizam É. praticamente para transformar naquilo ali. Hoje eu acho que tem uma exigência muito maior em questão de fluxo criado para quando você vai essas transformações, o fluxo é totalmente diferente, então você tem que criar fluxos, né, dentro daquela casa que vai se transformar num empreendimento. Então mudou muita coisa, né. Mudou e eu acho assim, para você vender eu teria dificuldade de vender, por exemplo, uma casa, por mais que seja arquiteta, eu ia falar: "Meu Deus do céu, vai ter que transformar", eu ia falar: "Olha, tem que mudar bastante coisa". Tem que mudar bastante coisa para ainda mais porque eu mexo com o negócio de vigilância. Vigilância, ela é Adequar. adequar, tem um monte de adequação. É. Então, assim, quando eu olho para aquilo, eu já tenho uma visão do que vai fazer uma adequação dentro de uma clínica, né. Mas as pessoas, elas mudaram muito ali. Você acha que, eh no contexto, assim, arquitetônico, as pessoas elas ligam para quando vão procurar o imóvel, elas veem se a fachada é bonita, se não é, se elas olham esses detalhes ou elas olham mais a parte funcional de dentro da casa ou sei lá, da edificação que ela vai executar alguma atividade lá, por exemplo? Pra comercial, eles não importam muito com fachada, porque eles vão ter que adequar a fachada, né, vai ter que botar Uhum. alguma coisa em ACM, algo Sim. diferencial, né, É que tem que colocar logo, né, e o que importa muito é a questão das vagas de garagem, a questão do tamanho dos cômodos, dos quartos, das salas que eles podem abrir e transformar inteira a casa, né, para poder ter muito mais
salas, clínicas, espaços e por aí vai. E as pessoas normalmente elas têm esse conhecimento dos fluxos adequados para os lugares? Por exemplo, vou te dar um exemplo, casa. Casa, você vai procurar uma casa, tem que ter a cozinha, tem que estar perto do lavabo, porque hoje quase tudo tem lavabo, né, Aham. antigamente as casas não tinham lavabo, né, então tem que estar a cozinha, a sala de estar tem que estar próxima ao lavabo, a cozinha ali na área de jantar, porque você sai da cozinha, coloca os pratos, o lavabo tem que estar disponível para visitante. As pessoas têm esse feeling, desse olhar do fluxo correto da distribuição dos ambientes? Porque, assim, tem casas antigas que foram feitas, Tá. que não foram projetadas, às É. vezes, não é? Foram fazendo. Foram fazendo, É. os famosos Puxadinho. puxadinhos. Era assim, aí vamos colocar mais um É. quarto, vamos colocar. Nasceu mais um, faz mais um quarto pro É mais fundo. ou menos isso. É. E assim, errado não tá, como a gente fala, errado não tá, porque, né, era a casa que eles tinham que fazer adequações, Sim. né? Mas você vê que quando as pessoas vão falar, não, eu quero uma casa, não, eu quero. Elas se atentam, quando vão ver a casa, elas se atentam a esses detalhes de fluxo, de funcionamento dos ambientes. Geralmente, quando eles vão ver uma casa já para comercial, eles vão já com um arquiteto especializado, especialista na transformação, na Uhum, adequação, pra ver se dá, né? É. E aí eles já vão vendo os pontos, já vão vendo onde que pode abrir, onde que pode mexer, onde que pode transformar e por aí vai. Uhum. Né? Então, a pessoa que compra mesmo, ela não tem muita noção de como que vai ser o fluxo. Ela tem uma ideia que ela precisa de uma sala, ela tem uma ideia que precisa de uma recepção no caso, e aí algumas salas para atendimento, mas como que vai ser aquilo lá, eu acho que vem muito a partir do estudo do arquiteto, né, de como transformar e como realmente fazer aquilo lá virar. Como virar uma clínica, no caso, né, ou Sim, o sim. espaço de saúde. É, porque a gente começa, em grande maioria, os clientes, eles perguntam pra gente, né, se gostariam de que a gente visse, às vezes ou tá em obra ou ainda, ou às vezes pegam até casas que estão em obra para transformar, se tem como fazer o que querem, né. E E tem gente que já pega o imóvel, derruba e já faz ele reto, ele plano, a gente chama de barracão que ele vai estruturando, né. é. E a parte assim, a gente sabe que em condomínio, né, a gente tem que ter uma preocupação de a parte posicionamento. Eu acho que não só em condomínio, quando você vai construir uma casa do zero, né, Tá. vender terreno, por exemplo, né, a orientação solar, as pessoas não têm, né, esse essa Noção? a noção e a preocupação de aonde, porque tem orientação solar, assim, a gente sabe, a gente até fala: "Olha, esse daqui a gente vai ter que colocar", não tem como, o sol pega a tarde toda, Aham. como que você vai colocar os quartos, que você vai ficar torrando, né. É, então, assim, muita gente vem com aquela máxima com a gente, né, "Não, eu quero um sol da manhã", É, mas quando fala em casa, você quer o sol da manhã onde? Você quer o sol da manhã na sala? O sol da manhã batendo no seu quarto? O sol da manhã pro fundo, com a piscina, com a varanda, né, eles falam: "Não, mas como assim? Como é que eu faço?". É, porque assim, se o sol da manhã tá na sala, que é a entrada, a automaticamente o a sol gente da tarde vai estar na piscina. E sim, a sua suíte tá onde? Tá virada para o fundo? É sobrado? É térreo? vai Ou vai só ser a sol da suíte? tarde, Exato. Aí então, vai acabar sendo o sol da tarde. é. E o sol da tarde, vou falar pra você, A gente até brinca, né, que fala assim: "Ah, mas o sol de Cuiabá é muito quente, aqui a região é não, muito mas eu quente". eu eu inclusive eu acho ainda, eu vou fazer uma teoria que não existe sol da tarde e sol da manhã, Não, é porque isso que eu aqui falo, que porque é aqui quente das 8 aqui acho que até as até às 20h, não então tem. Quando eu fui comprar meu apartamento, meu apartamento é sol da tarde. E aí, porque tem um sol da manhã, eu olhei assim, eu falei assim, falei pro mas vai abrir corretor, janela, né, eu vai falei sentir assim o eu falei assim: quente. "Olha", eu falei pro corretor, eu falei assim: "Ó, deixa eu falar um negócio pra você, eu já até desacredito mais nesse negócio", eu nem não fazia arquitetura ainda, né. Eu falei assim: "Eu até desacredito nesse negócio, porque aqui é muito quente, não tem É, jeito". E assim, é lógico, né, que a gente sabe que o sol da tarde, quando tá incidindo muito ali, ele acaba, mas é, a gente precisa muito de climatização aqui em em tudo, tudo. em tudo. Mas assim, a questão do sol da tarde, eu vejo hoje, é que o sol da tarde é muito mais na sacada.
Porque se você tem um sol que ele é predominantemente na sacada, você viabiliza a pessoa de estar ali na parte da tarde. Por exemplo, você pega um sábado, um domingo, querer fazer um churrasco no sol da tarde, você não consegue, né? Ou você teria que fechar com brise, janela de vidro, né, e cortina justamente para proteger e tem que ter o ar-condicionado, climatizar. Né? Agora, se você climatizar a sacada, em qualquer horário tá valendo. E Gustavo, na parte de tamanhos, vamos falar assim, né? De residencial, seja casa, apartamento, você acha que hoje a procura é por casas mais compactas, o gosto, né, dos clientes, ou continua sendo por aquele. Porque, assim, por exemplo, eu sou espaçosa, eu gosto de coisa, né, com muito quarto, uma sala grande. Ou hoje as pessoas não, elas querem. Porque eu vejo que as pessoas não. Dá muito trabalho cuidar de uma casa grande, Sim, na né? verdade, assim, hoje depende muito do tamanho da família, né? A família tradicional hoje ela diminuiu, né, Sim. tem família com filho, 2 filhos, né, tem família que separou, que criou uma outra família, fica também com um filho do pai e uma filha da mãe, uma coisa nesse sentido. Mas as pessoas ainda assim procuram imóveis menores, né, justamente por conta dos serviços. Hoje você não consegue encontrar profissionais e se encontra é bem mais caro, então você acaba optando por uma diarista para ajudar na limpeza, Sim. já não é mais uma opção para fazer a comida do dia a dia, né. Ou Então ele é morar, muito né, na residência, como era. antigamente tinha isso, né. Uma Sim. cuidadora, hoje Uhum, fica uma coisa mais para os mais idosos, sim. né. Então a questão do imóvel hoje, eles estão sendo muito mais, produzidos em tamanhos menores, muito mais usuais, e a parte de lazer que vai complementar a casa, em vez de você ter uma sacada grande, uma sala muito grande, você acaba tendo dentro do condomínio várias opções, né. Academia, espaço gourmet, churrasqueira, salões de festas. Hoje os salões de festa, eles já estão sendo entregues com piscinas privativas. Sim, isso que eu ia Então falar. eles estão trazendo todo o conforto de uma casa, dos espaços, para que sejam, divididas essas despesas e que você realmente na sua casa só tenha um ambiente que você mais usa. Então estão sendo ambientes mais minimalistas e muito mais usuais. E você acha que as pessoas ainda procuram aqueles apartamentos, eles olham pela área de lazer? Porque nós temos muitos, edifícios que são construções mais antigas e que não têm área de lazer tão, assim, tão, tem, que nem você falou. Equipada, com tantas Tem opções. alguns que não têm academia, que são mais enxutas, por ser construções mais antigas ou por ser mesmo opção da construtora fazer uma coisa mais enxuta mesmo, entendeu? Então, assim, as pessoas elas procuram a área de lazer, elas se importam, né, quando vão ver o apartamento, querem ver se tem academia ou não, se é importante isso para elas. Olha, elas procuram, mas não é um fator decisivo. Academia hoje se opta muito mais por academias, maiores, com muito mais equipamento, Uhum. hoje você não consegue competir com uma academia que a gente fala das fit, né, Smart Fit, Blue Fit, Sky Sim, Fit, sim, porque ela tem aula o tempo inteiro, sim. tem, sei lá, 50 esteira, vários aparelhos de crossover e por aí vai. E dentro de um prédio ele fica muito mais caro você ter um equipamento desse, um equipamento mais moderno e ainda dar manutenção. Então, os apartamentos antigos, os prédios antigos, ele não tem muito eh, essa atenção para a academia, né. E a questão dos espaços é muito mais os comuns, que é a piscina, que é a piscina infantil, que é espaço de churrasqueira, um salão de festa grande, né. E muita gente opta também pelos seus novos produtos hoje que são mais, eh, digamos, mais em conta, são menores, né, que são Uhum. de tamanho, porque primeiro é o preço do imóvel, né, e segundo é a questão do uso dos espaços de lazer. Antigamente não tinha essa concepção de se tornar um condomínio clube. Hoje você tem várias É opções dentro verdade. dos empreendimentos. E você vê como que muda, né, as coisas. Antigamente, as pessoas preferiam muito mais casa e raras pessoas moravam em apartamento, não era? Isso. E os apartamentos que tinham era assim, a área de lazer era uma piscina. E É. muitos de luxo que tinham na época, né? Na época da minha adolescência, eu lembro de alguns amigos que moravam em alguns.
padrão AA, e tinha uma piscina. Era uma piscina, uma quadra Quadra poliesportiva poliesportiva e uma e churrasqueira. ponto. Acabou. Acabou, era isso. Hoje em dia, você vai nesses que estão saindo, nossa, a pessoa não precisa sair. Assim, se você não quiser, tudo bem, que a gente tem uma gama muito grande ali de opções de academia. Mas se você não quiser sair por N motivos da sua casa para fazer uma academia, você tem ali. Tem como fazer uma esteira, tem como fazer um monte de coisa, né? E eu vejo, assim, que muitas pessoas, elas é, querem isso, né? Quando vai procurar o empreendimento, por exemplo, até em condomínio fechado mesmo. Os condomínios fechados, eles estão fazendo, né, Gustavo? Isso daí eles têm elaborado. Muitos lá atrás, eles não faziam academia, não sei o quê. Hoje em dia, pela necessidade. Então, é muita mudança, né? Hoje a gente vê também os condomínios de casa, em condomínio fechado, eles pegando já a estrutura que tinha de academia e ampliando. Então você vê que as pessoas que moram em casa em condomínio, eles já têm uma noção de, de usufruir de tudo que o condomínio oferece. Né? Ele tem salão de festa, ele tem espaço gourmet, ele tem brinquedoteca, tem playground, tem quadra de tênis, campo de futebol. Né? Então eles fazem a socialização entre eles também. Né? E voltando para aquele assunto que a gente estava falando do bairro, então Uhum. todo mundo se conversa, todo mundo se conhece. Né? É. Vira uma comunidade ali que todo mundo se ajuda. E hoje as poucas pessoas que sobraram em bairro, né, que não é condomínio, virou o contrário, elas não se conhecem, né? Não, não, nem se vê, É assim, nem se vê. nem se E eu vê. acho, você acredita que essa procura por espaços menores é também, eu acho, pela rotina das pessoas? Também, Porque também. eu vejo, assim, muitas vezes, alguns dos clientes, né, que às vezes eles vão querer fazer a casa, eles não querem mais aquela casa grande, Gustavo. Aquela casa muito espaçosa. Ah, eu tenho 3 filhos, não, tudo bem. Um quarto para cada um, mas querem tudo integrado, porque se forem fazer coisa pra, assim, né, a família tá todo mundo ali, a sala de televisão, tal, mas é uma casa um pouco mais enxuta, não tem mais nada daquelas casas de 300 metros quadrados, enormes, né, eu acho muito interessante, e essa mudança em questão de 10 anos, para o campo imobiliário não é muito Não, não mudança, é. não é. Pensa assim, antigamente a gente gostava de receber as pessoas em casa, Uhum. né, recebia família, era muito primo, Sim, muito tio, as festas, aniversários eram dentro de casa, era. né. Hoje em dia você aluga um espaço, você faz no salão de festa, não Praticidade. e aí os espaços começaram a ficar obsoletos, né, e as pessoas querem espaços menores, que as pessoas hoje ficam mais dentro dos quartos, não recebe muita gente em casa, então você acaba falando: "Pra que eu vou ter um imóvel tão grande?". Né, e casa em condomínio, ele ainda tem a questão do jardineiro, a questão do piscineiro, Hum. quando precisa dar manutenção, pra você achar um pedreiro para dar uma manutenção pequena no telhado, no encanamento, no registro, qualquer coisa já é uma loucura, né. Eu acho que a gente, por mais que a gente esteja em evolução, eu falo que tudo é evolução. Tudo é. Tudo. A gente evolui como pessoa e o trabalho, o que a gente faz evolui também, você não acha? Assim, o seu segmento, se você vê anos atrás como que tá hoje. E daqui, se você for olhar, daqui, se a gente voltar a ter essa conversa, eu como arquiteta, você como corretor, daqui 5 anos vai estar totalmente Totalmente diferente. diferente. Imagina na época vamos falar da pandemia. Da Nossa. pandemia, todo mundo queria apartamento, apartamento, Uhum, apartamento, e quando se viu, todo mundo enclausurado, fechado dentro de um apartamento. exatamente. Não podia, descer no condomínio, tinha um medo tremendo de pegar elevador, e o que que aconteceu? Falou: "Vamos para casa, eu preciso ver gente, eu preciso ter espaço, eu preciso pelo menos dar um oi para o vizinho, mesmo que Sim, seja de longe", né, e começou a mudança do apartamento para casa. Só que teve uma mudança tão grande que as pessoas começaram a inflacionar muito o mercado de condomínio, sim. né. Antigamente, as pessoas só mudavam para um condomínio que geralmente para você ter um condomínio fechado, ele é muito mais distante do que os terrenos de apartamento, Sim, né. Então, a ideia inicial era: "Vamos fazer um condomínio fechado, um condomínio com segurança, que onde o preço do condomínio não seja tão caro quanto o valor dos apartamentos". Hoje está mas equiparado ou mais. ou mais, dependendo do que você tem de opção. Hoje os condomínios, além de ter academia, eles já deixam na própria contratado personal trainer.
Então você fala assim: "Hoje eu quero treinar às 5 da manhã", você já tem um personal Não, lá tem dis professor de dis tênis. exato. Então você já tem um conceito de realmente de usar o que o condomínio tem de pode oferecer. E hoje eu vejo, assim, também o conceito de que os condomínios, eles têm um mini comércio ao redor, Tem, porque normalmente, assim, são mais afastados do comércio, né, todos os condomínios que nós temos sim. em Cuiabá. Então eles criaram, e aí é muito interessante, né, a gente entra de novo na nossa conversa da evolução da história imobiliária e da arquitetura. Como antigamente eu morava no Boa Esperança, para ir em supermercado, meu filho, naquela época não tinha Big Lar ali perto, não tinha muita, tinha uma vendinha ali Eram no os meio no mercadinhos. mercadinhos, no meio do É. bairro, né. Hoje em dia, você tem os condomínios de alto padrão e tem ao redor ali, eles fazem as galerias que tem praticamente tudo que uma padaria, coisas básicas, né, lógico que não vai É, ter tudo. hoje os condomínios, já estão trazendo uma solução diferente, que já são os mini mercados. Que você já pode de um prédio, você No desce prédio, do né, isso, apartamento, aham. né, já tem lá toda a E é maravilhoso. disposição, material de uso diário, né, ou comida ou Uhum, material de limpeza, comida para pet, tudo você tem lá. Então ficou muito mais prático a questão do condomínio. O condomínio de casa também, ele já te dá outras opções, por exemplo, tem condomínio que se reúne para fazer passeio de bicicleta. Né, tem condomínio que se já reúne ou até entre eles para fazer campeonato de futebol, né, um disputar com o outro. isso é Então muito virou bom. uma comunidade ativa, né, antigamente era cada um na sua casa, cada um não se fala, né, hoje pela questão da demanda, da necessidade, você acaba fazendo essas Sim. E até por conta de segurança também, as pessoas começaram a optar, eu acho, você não acha? De fazer tudo dentro do condomínio, dentro dos prédios, os prédios procuram ter uma área muito grande para você ter uma logística digamos assim, de lazer, né, para assim, pessoa eu vejo que não é só a segurança, eu acho que é muito mais a questão do trânsito, da praticidade. também. Aí eu vou pensar que eu vou sair do Jardim das Américas, vou ter que ir lá no Circo Militar fazer sei lá, jogar squash, tênis, então Uhum, isso já te traz uma você pensa várias vezes antes de sair de casa, né, sim. por conta também da segurança, do deslocamento, do tempo que você perde indo para lá, Uhum, né. Então você já tem um condomínio que te dá tudo isso, você fala: "Opa, ao invés de eu comprar um apartamento, eu vou para um lugar um pouco mais longe, que eu não precisa deslocando para poder fazer as minhas atividades", entende? Então ele uhum. vê a praticidade nisso, ele falou: "Eu pago um pouco mais caro aqui, mas é o Mas que vai me fazer feliz", né. sim. Qual que você acha, assim, que é a maior dificuldade que você tem no imobiliário, né, no segmento imobiliário de venda, o aluguel, ou se é na área comercial, qual que é a dificuldade desse segmento maior? Eu falo mais que é na parte de alinhar a expectativa. Tanto comercial como residencial, geralmente as pessoas elas têm um patamar para alcançar, eles querem muito mais no imóvel e não conseguem ter aquele valor, né. Eh, e até a questão hoje com o financiamento, ele está exigindo um pouco de renda a mais, está uma análise um pouco mais Ah, burocrática, e aí as pessoas, por conta da incerteza de como que vai estar o mercado, eles preferem até alugar. é, porque daí vai Facilita, ele fala: é, "Eu fico um ano aqui, eu vejo se ano que vem vai melhorar, né, se uhum, abaixar os juros eu vou lá e compro o imóvel", sim, né. Mas a questão da dificuldade hoje é justamente entender o que que o mercado está precisando, está procurando, para a gente poder alinhar tanto a expectativa de valores com a expectativa de necessidade. Eu quero um imóvel muito grande, não, espera aí, mas na minha realidade eu consigo um imóvel menor, né, pelo preço, pela condição, pela localização, pela região. Então tem que ser feito um estudo muito melhor aí para aquela necessidade daquele cliente, para a gente poder achar o imóvel ideal para ele. Gustavo, você, olha, nem tem nem como agradecer de você vir hoje aqui. Você é uma pessoa muito iluminada. Também, assim, eu falo que as pessoas que me rodeiam, né, são pessoas iluminadas e é um profissional incrível. Que sempre às vezes eu recorro, né,
Gustavo, como que funciona? É, Então, assim, é muito bom. A gente sabe que a arquitetura e a parte, né, o corretor imobiliário, o corretor de imóveis, a gente tá muito alinhado, porque muitas vezes vocês precisam da gente para avaliação, tal, e a gente precisa de vocês também, né? Porque assim, às vezes a gente não tem muita noção, a gente também assim, por mais que nós somos dois profissionais de áreas diferentes, mas são áreas se complementam. que se complementam, Se a complementam. gente não sabe tudo. Então a gente tem que. Eu sou da opinião que a gente tem que fazer exatamente isso, sabe? Cada vez mais aprender um com o outro, tentar fazer o melhor, auxiliar, ver o que, que pode ajudar ou não, porque é isso que a gente faz a gente crescer. Você cresce, eu cresço, todo mundo cresce. É isso E é mesmo. assim. Só tenho a agradecer por esse papo gostoso. Podia ficar a tarde toda aqui conversando com você, com um monte de coisa, E entendeu? eu que agradeço, Adriana. Tô à disposição para a gente fazer outros bate-papo também, conversar mais sobre o mercado, a gente e aprofundar mais essa área que eu sou Agora apaixonado fala, nisso. fala um pouquinho aonde te achasse do seu Instagram, onde que fica a sua imobiliária. Eu me chamo Gustavo Campos, né? Sou proprietária da imobiliária Cuiabá. A gente hoje está localizado na Avenida Carmim de Campos, dentro da Galeria Cuiabá Casa. Até ficou um nome parecido, que não foi pensado, né? A gente mudou para lá. A gente fica na sala 14 e a gente trabalha muito mais com imóveis de revenda, imóveis de terceiro, né? Tanto aluguel como venda e também a gente faz a gestão patrimonial. Aí. Tá? O nosso Instagram é Imobiliária em Cuiabá, tá? E nosso telefone é 65 99206 6226. Estamos à disposição para ajudá-los. E é isso aí. Hoje a gente fica por aqui, né, com esse episódio mais que gostoso, com esse papo com o Gustavo. Uma boa noite e até o próximo.